Muito se fala sobre distribuições Linux para desktop e para servidores, mas a questão é, qual que é a diferença entre as duas? Existe algum problema em utilizar uma distribuição Linux para servidores no seu computador pessoal? Elas são tão diferentes assim ou é tudo a mesma coisa? No vídeo de hoje, eu vou te responder todas essas perguntas para você entender de uma vez por todas qual que é a diferença entre as duas. E para me ajudar nisso, a gente conta com o apoio da Hostinger. Por lá, você pode contratar um servidor para hospedar o seu próximo site, blog ou e-commerce. Inclusive, pode escolher entre uma série de distribuições diferentes. Existem diversos níveis diferentes de servidores disponíveis, então independente da sua necessidade, você pode ter certeza que tem uma opção que você vai se encaixar. Você pode conferir todos os produtos que a Hostinger oferece no primeiro link que está aqui na descrição. E na hora de colocar no carrinho, utilize o cupom DIOLINO para conseguir ainda mais desconto. Primeiro, para a gente entender a diferença entre as duas opções, a gente precisa entender bem rapidinho o que é uma distribuição Linux. Basicamente, o que a gente chama popularmente de distro Linux é um sistema operacional que utiliza o kernel Linux como núcleo. A gente tem um vídeo no canal de Linux explicando em detalhes o que é Linux e você pode conferir no link que está aqui na descrição. Diferentemente de Windows e macOS, que são sistemas genéricos e feitos para atender todo tipo de público possível, no lado open source da força, existem alguns sistemas que são pensados para um tipo de usuário muito específico. As distribuições Linux com foco em desktop, basicamente são sistemas operacionais pensados para a utilização nos computadores e notebooks que eu e você temos em casa. É claro, dentro dessa categoria de sistemas com foco em desktop, existem sistemas com ideias diferentes, pensadas para computadores mais fracos, mais potentes, com visual diferente, mas em sua essência são todos pensados para esse uso em computadores e notebooks. Algumas das distribuições Linux mais populares têm como foco o desktop, como Linux Mint, Pop! OS, Zorin OS e Ubuntu Desktop. Já uma distribuição Linux para servidor é um sistema que tem como foco o uso, como você já deve ter adivinhado, em servidores. Por conta disso, eles contam com uma série de decisões diferentes na construção do sistema, que logo a gente já vai entender quais são. Existem diversas distribuições para servidores bem populares, como Rocky Linux, Alma Linux, Red Hat Enterprise Linux, e inclusive o Ubuntu conta com uma versão para servidores também. Tecnicamente, todas essas distribuições são sistemas operacionais com o kernel Linux, então o que faz elas serem tão diferentes? Basicamente, por elas terem esses objetivos tão diferentes, elas trazem uma série de configurações e aplicações diferentes. Esses são os três principais pontos de diferença entre elas. 1. Interface gráfica. Uma grande diferença entre esses dois tipos de sistemas é a interface gráfica. Um sistema operacional para desktop, em sua maioria esmagadora, é pensado para ser interagido através de uma interface gráfica. Dessa maneira, independente do nível de experiência do usuário, ele vai conseguir realizar todas as tarefas que ele precisar. Obviamente, no mundo Linux, a gente tem diversas interfaces diferentes, como GNOME, KDE Plasma, Cinnamon, entre várias outras. Mas independente da preferência, existe uma interface para se interagir. Como um sistema para servidor não vai receber uma interação direta de um ser humano na maior parte do tempo, não existe a necessidade de gastar os recursos da máquina rodando uma interface gráfica ali o tempo todo. Por isso, as distribuições Linux focadas em servidores não trazem nenhum tipo de interface gráfica, e toda interação é realizada através da linha de comando. 2. Instalador do sistema. Não só a maneira de interagir com essas distribuições é diferente, mas a maneira de instalar elas também. Em uma distribuição para desktop, o processo de instalação também tende a ser mais amigável, já que é a primeira interação do usuário com o sistema. Existem diversos instaladores diferentes no mundo Linux, como Ubiquiti, Calamares e alguns outros, e apesar de algumas decisões diferentes aqui e ali, no final das contas, todos eles têm o mesmo objetivo, que é instalar o sistema operacional. Já em um sistema para servidores, o instalador também tende a ser via linha de comando também. E como os sistemas têm objetivos diferentes, as ferramentas disponíveis também são diferentes. Um instalador para distribuição para desktop geralmente te dá a opção de testar o sistema antes de instalar, permite instalar mais ou menos aplicações, como suítes de escritórios, players de música e alguns outros aplicativos, instalar drivers de placa de vídeo e codecs de vídeo e algumas outras coisas úteis para utilização em um desktop. É
claro, algumas coisas mudam de distribuição para distribuição, mas em um geral são variações disso. Já numa distribuição para servidores, ele permite gerenciar configurações de rede, configurar o SSH, instalar pacotes focados em servidores e algumas outras coisas similares. 3. Pacotes instalados. As aplicações instaladas por padrão também são bem diferentes. Em um sistema operacional para uso doméstico, algumas aplicações são geralmente listadas como de extrema importância. Um navegador para acessar a internet, um gerenciador de arquivos, aplicativo de calculadora, de calendário, editor de texto e alguns outros aplicativos. Em um sistema operacional para servidores, a grande maioria dessas aplicações são consideradas inúteis, então elas não vêm instaladas por padrão. Em contrapartida, ferramentas para lidar com banco de dados e virtualização, para citar 2 exemplos, são muito importantes. De uma maneira resumida, ambos são distribuições Linux, mas como o foco é completamente diferente, as aplicações instaladas por padrão também são completamente diferentes. E se você ainda está se perguntando se está tudo bem instalar uma distribuição para servidores no seu computador pessoal, a resposta é: não é recomendável, mas tudo bem sim. O sistema vai funcionar normalmente, não vai estragar o seu computador nem nada do tipo, que afinal de contas ele é um sistema operacional como qualquer outro. Mas se o seu objetivo não é transformar o seu computador em um servidor, a sua experiência definitivamente não vai ser das melhores. O ideal é procurar uma distribuição que atenda exatamente o que você precisa, assim você vai evitar frustrações futuras. Caso você esteja procurando por uma distribuição para instalar na sua VPS da Hostinger, na página de suporte deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eles listam as várias opções que você pode escolher, desde Alma Linux, CentOS, Debian e vários outros, desde o sistema puro até uma versão já configurada com algumas das ferramentas mais populares para servidor. Não se esqueça de conferir os planos da Hostinger no primeiro link que está aqui na descrição, e caso que você esteja procurando uma distribuição para o seu computador pessoal, você pode conferir esse vídeo aqui, onde a gente mostrou algumas das várias opções que você tem para escolher. Eu te vejo lá!